quero falar a respeito do Girão. Vejam só vocês, o senador Eduardo Girão, ele criticou a omissão covarde do Senado e voltou a defender o impeachment do Barroso. Ele fez um discurso na quarta-feira, no dia 9, quando o ministro foi eleito presidente do STF. Bom, inclusive aquela eleição lá, né, que é simbólica, que tem aquele videozinho do Alejandro de Moraes, né, dando risadinha, falando, né, porque não foi no TSE. Ele fez um discurso, né, falando a respeito do impeachment do Barroso. Barroso, aquele que apareceu lá no vídeo da União Nacional dos Estudantes, falando que derrotamos o bolsonarismo. Barroso, aquele que disse que o STF evoluiu, porque assumiu um caráter político. Vejam só a cabeça, a mentalidade dessas pessoas. O caráter político do STF é justamente o problema. Os caras enxergam como uma evolução. E aí ele fez essa crítica. O Girão, né, Eduardo Girão, ele faz essa crítica falando que não pode haver manifestação mais explícita de militância político-partidária do que participar como oradores de um congresso da UNE. A única união dos estudantes é a esquerda, tá? Eles colocam esse nome bonito, mas eles tinham que acrescentar que esses estudantes são os de esquerda. Há décadas dominado politicamente pelo PSDB e pelo PT, ou seja, é a base política, é a militância política do PT e do PSDB. Aliás, o PC do B. Eu acho que o que está acontecendo no diálogo entre o Barroso e os estudantes da UNE, e isso é muito triste dizer, é o diálogo entre uma esquerda moderada, uma esquerda mais inteligente, aí eu estou falando da parte do STF, que é uma esquerda inteligente, por quê? Porque eles assumem, eles percebem que, eventualmente, ocupar os espaços é muito mais profícuo, muito mais pragmático e muito mais... Tem resultados muito mais objetivos que você pegar um fuzil na mão e fazer uma revolução. Não precisa, meninos da UNE. Sabe por quê? Porque o STF já fez isso. A raiva do Barroso, quando ele vai no Congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes, estão todos comunistas, todos bolcheviques, todos trotskistas, todos stalinistas, tudo esquerda raiz, deles não perceberem que, na verdade, ele, Barroso, deveria ser colocado como um herói da esquerda brasileira, porque ele conseguiu, segundo as próprias palavras, derrotar a ditadura militar, derrotar a censura, derrotar a ditadura de direita. Agora, quando ele fala de derrotar a censura de direita. Quando ele fala de censura dele exercida, ele se cala. Ele conseguiu aquilo que ele chama de derrotar o bolsonarismo. Que é derrotar, é o nome que eles colocaram, o nome que é ligado, que eles acham que é ligado ao fascismo, ao nazismo, à pedofilia, derrotar a direita brasileira. E aí o Girão realmente é a única pessoa, a única voz ativa que fala dentro do Senado, quer dizer, uma das poucas vozes, né, contra esse estado de arbítrio de coisas, porque a democracia brasileira sempre foi sustentada por dois pilares, Gesiane. Por que no primeiro governo Lula, 2003 a 2011, houve uma paz? Era a paz assentada em dois pilares. Corrupção, o Lula molhava a mão, e não era emenda parlamentar, não, era mensalão e petrolão. Era dinheiro vivo do bolso do trabalhador indo direto para o caixa de deputado e partido corrupto. Nem emenda parlamentar para melhorar a situação do seu curral eleitoral foi. Foi suborno puro e simples. E outra coisa, chantagem. Chantagem, às vezes, não precisa nem ser explícita. A gente sabe que metade, para ser generoso, 2/3 do Congresso Nacional tem rabo preso com o Judiciário. Por quê? Tem processo por corrupção, desvio, peculato, uma série de coisas. O povo vota assim, vai fazer o quê? Vai tirar o povo? Democracia sem povo é o que o STF quer, mas votou em candidato com rabo preso, com corrupção e processo. Às vezes pode ser até processo indevido, mas a maioria é devidamente colocado. Então o Congresso sabe disso, sabe que não pode bater de frente com o Judiciário que vai querer anulá-lo, enquanto corrupto que talvez ele seja, e o congressista tem medo de estabelecer um choque direto com o Judiciário que pode destruir a sua carreira e colocá-lo na cadeia. Por que a Lava Jato foi tão revolucionária? Porque rompeu isso. Ó, acabou essa história. O Judiciário não precisa ser só o Supremo que vai chantagear vocês para vocês fazerem o que vocês quiserem, desde que vocês não critiquem o Judiciário, no caso, o Supremo. Esses corruptos foram colocados na cadeia, corruptos colarinho branco, inclusive o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi preso, encarcerado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva e aceitação de suborno. Ou seja, aí o que aconteceu? O establishment voltou, o Judiciário voltou e voltou a ser tudo quanto antes.
molhar a mão não precisa mais. Porque o arcabouço fiscal acabou com isso. Você pode colocar emenda parlamentar secreta, não secreta, na mão de deputado. Você regularizou a molhada de mão. Aí, se o deputado quiser desviar um capilézinho lá do seu correio literal para o seu bolsinho, também pode. Então, assim, você regularizou através do governo petista, do petista, a molhada de mão do deputado e continua da mesma forma que era no primeiro governo Lula, a questão de você não bater de frente com o judiciário, que eventualmente pode te destruir. Você percebe? Então, assim, é um reino maravilhoso que está se colocando também a favor do judiciário, que permite-se, como o Barroso diz, falar, nós derrotamos a direita brasileira. É nesse sentido. Agora, quando falar que eu sou catastrofista, vou dar a solução. Nenhum senador provavelmente vai me escutar, com exceção de 2 ou 3. Se o Senado, ainda que tenha lá seus senadores meio esquisitos lá envolvidos em questão de judiciário, percebem a força que tem, o poder que tem, poder legítimo, tá? Conferido a eles pelo voto, e percebe que pode fazer o impeachment, o impedimento, um voto de censura a um determinado ministro, se tira o ministro, sei lá, tira o Barroso, se tira o Barroso, o que acontece? Todo o judiciário vai, e eventualmente, no bom sentido do termo, no princípio democrático, temer a força de um outro poder que pode, de alguma forma, cercear o abuso de poder exercido por aquele determinado ministro. Tira o Barroso. Não resolveu. Tira o Alexandre. Eles vão se voltar contra todos os senadores? Não. Vai ser uma guerra entre poderes. Ótimo. Ótimo. O princípio da democracia não é a paz entre os poderes, não é a harmonia absoluta e total entre os poderes. O princípio da democracia é que um poder fiscalize o outro. É a fiscalização. Senão, um poder vira autocrata, vira ditador. É o que está acontecendo no Brasil hoje. O judiciário solapou o executivo, solapou o legislativo por causa da chantagem. Porque eles sabem que eles não podem fazer nada. Aliás, podem. Os senadores podem colocar um impeachment de um, depois de outro, depois de outro. Você cria uma angústia entre os poderes, mas é uma angústia salutar, que devolve o judiciário, através do temor, ao seu devido lugar, ao seu poder de julgar, e o legislativo de legislar. É muito simples você sair desse lugar fácil de covardia e perceberem que tem ministros abusando do seu poder. Tem ministros colocando gente na cadeia sem o devido processo legal, com tipificação criminal que não existe, com inquérito ilegal. Tem ministro dizendo que eu derrotei a direita, eu derrotei o conservadorismo, eu derrotei o bolsonarismo em congresso da UNE, em congresso político partidário, que não pode. Tem, assim, uma miríade de abusos do judiciário. E o Senado não age por medo. E é um medo estúpido. Se ele exercer o poder que tem, a República volta ao normal. Exatamente. A pergunta que a gente faz é: cadê o Marcos Pontes? Cadê a Damares? Cadê os senadores que foram eleitos com a agenda da oposição, ou seja, com a nossa agenda? Cadê os senadores que foram eleitos na onda bolsonarista? Cadê os senadores que foram eleitos com a onda à direita? A gente precisa desses caras agora, porque depois pode ser tarde demais, é agora. E veja, aqui ninguém está defendendo nada que seja antidemocrático ou que fuja das linhas da Constituição. É apenas o processo democrático. Como muito bem colocou aí o nosso amigo Adriele Jorge, é importante sempre pontuar que a democracia, ela não é um fim em si mesma, ela não é um ponto final, ela não é estagnada, parada. A democracia é justamente essa tensão entre os poderes que dá o equilíbrio disso. Quando a gente tem todo mundo caladinho, concordando com algum tipo de poder, significa que você já está dentro de um estado totalitário. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.